Aê, você apaixonado por arquitetura, estamos aqui de volta com o bloco 2, com o Ellison Silveira, porque não deu tempo de esgotar todo o assunto no nosso bloco 1. Então, continue nos assistindo, mas quem não viu o primeiro vídeo, volta lá, assiste, porque vai ser mais fácil para você entender todo o restante dessa continuação, tá bom? Então, Ellison, peço que você continue ainda com o último tema que a gente estava, para depois iniciar as perguntas dos nossos colegas arquitetos. Então, a gente parou na parte de deveres, né, das partes, fazer incluir bastante, bem detalhado aquilo que vai ficar especificado, e aí você entra na parte de responsabilidade civil, né, de ambas as partes. Se houve dano à imagem, dano ao patrimônio, né, de quem quer que seja, você colocar essa responsabilidade também. A gente já falou de valores, multas por rescisão, né, por ambas as partes, quais vai ser as cláusulas impostas, né, por multa, se vai ter prazo de antecedência para a comunicação da rescisão daquele contrato, e o foro competente, né, para dirimir dúvidas em relação àquele contrato. Na série de duas vezes você faz uma contratação com o escritório de fora, e aí é importante você fazer a especificação do foro que vai dirimir aquelas questões. E acho que em termos gerais, acho que são essas as condições que precisam estar incluídas, né? Condições mínimas, né? Mínimas. E aí a ressalva que eu faço são esses anexos, né? Quais são os anexos que é importante constar? O cronograma, né, de atividades de acordo com as fases do contrato que você está estabelecendo, com a assinatura, né, a concordância o ateste que aquele serviço foi feito, o memorado descritivo daqueles produtos que estão sendo entregues também, e acho que em termos gerais são isso. Projeto orçamentário, né? Talvez seja também importante constar no anexo aquilo que vai ficar de responsabilidade, aquilo que não está incluído na sua responsabilidade. Se você vai precisar da contratação, exemplo, precisa de um drone, né, para fazer uma imagem aérea. Você não vai fazer, e aí você vai terceirizar. E aí você vai tirar do seu prolabore, daquilo que estava incluído. Não, coloque especificado no contrato ali que vai haver a necessidade de uma topografia, análise de solo, para poder fazer essa descrição. E até mesmo um levantamento, né? Porque muitas vezes é uma reforma e o cliente chega, não tem uma planta, mas não quer incluir o valor de um levantamento, né, no projeto. Exato. Maravilha. Antes de eu partir para as perguntas, né, dos nossos colegas, eu deixo uma reflexão, gostaria que você me ajudasse. Em que nós arquitetos precisamos melhorar? É exatamente isso, ser um pouco mais formal, mais profissional. Ajuda aí a gente a melhorar isso daí. Enquanto isso eu pegar as perguntas. Eu acho que a formalidade, acho que é a palavra que a gente deve deixar, né? Assim, a usualidade da relação de serviços muitas vezes nos gera a não firmar contratos, acreditando na boa-fé das pessoas também. Mas a gente não pode ficar simplesmente na palavra, né? Assim como o cliente precisa da proteção, o profissional também precisa. E aí, só conversa do WhatsApp, só o acordo verbal, pode existir o contrato verbal, mas o ideal é que haja sempre uma formalização. E aí, dentro dessa formalização, procure ser profissional, né, fazendo a especificação daquilo que você vai fazer, e aí você está protegido e protegendo o seu cliente. E eu gostei muito do início da tua fala, né, quando você disse que tem que mostrar para o cliente que não é uma desconfiança. Na realidade, esse contrato é muito mais para a proteção dele do que do próprio profissional. Porque o profissional ele tem outras formas de se proteger, mas o cliente só tem o contrato. Né? Então, é muito importante frisar isso. Podemos começar as perguntas? Vamos lá, sabatina. Vamos lá.
Em termos contratuais, quais os cuidados que devemos ter para garantir o direito atual sobre o nosso trabalho, seja por alteração durante a execução ou repetição sem autorização prévia? A gente falou um pouco, né, sobre essa questão Isso aí passou por cima, do mas direito as autoral. perguntas elas são mais específicas. O que é importante também especificar no contrato, a possibilidade de replicação ou não do seu projeto. Às vezes você contrata, já vi casos, né, o cliente contrata, a propriedade ela é do cliente. Ele tem o direito de dispor, tem o direito de não executar o contrato, né, de não executar aquele projeto, por exemplo, né, desistir, não quer fazer, porque ele tem o direito de propriedade. Isso também não quer dizer que ele pode dispor, e a partir do momento que ele está contratando aquele projeto, que ele pode dele fazer o que alterar do jeito que ele bem entender, porque existe a proteção do direito autoral. A lei do CAL e a resolução 76 que fala sobre direito autoral diz que alterações no projeto precisam de autorização do arquiteto. Existe um conflito de normas entre o direito autoral e o Código Civil que prevê o direito de propriedade. Se por um lado essa proteção do direito de propriedade dá ao cliente o direito dele dispor dela, a lei de direito autoral e a lei do CAL fala dessa necessidade dessa autorização prévia. A gente precisa chegar numa técnica hermenêutica, né, de interpretação das normas e fazer uma perfeita análise daquilo que está sendo colocado. Nenhum pode trazer prejuízo para o outro. Então, o cliente ele não pode simplesmente fazer alteração no projeto e trazer prejuízo à imagem do arquiteto, né, porque aquilo vai macular a sua imagem profissional. O arquiteto ele também não pode amarrar o cliente de forma que ele fique preso sem poder seguir. Ele pode ter o direito de rescindir aquele contrato. E ele tem o direito também, a liberdade de contratar outro profissional. E a partir daquele momento é preciso estabelecer um marco. Aquilo que você fez e o profissional que vai entrar vai dar continuidade, fazer um RNT de qual autoria. E aí ele também especificar, estou entrando no projeto a partir de tal data e o projeto a partir de determinada fase. Aquilo trouxe proteção para o profissional anterior e trouxe também a responsabilidade e a proteção do profissional que está entrando, não trazendo prejuízo ao cliente detentor da propriedade. Até porque num caso como esse também, além da replicação, é ter o local específico do projeto, né? Porque o que acontece muitas vezes, o cliente vem para um projeto que é frente norte, e que tudo que o arquiteto pensou é para aquela localização, para aquela insolação, para aquela ventilação, para o entorno que está em volta, né, desse terreno, e o cliente acha que por ter o direito daquele projeto ele pode replicar num outro local. Para a casa da praia, para a casa do campo. Exatamente, e aí a frente norte vira frente oeste, tudo que o arquiteto pensou vai por água abaixo. E muitas vezes alguém que comprar, por exemplo, essa casa, vai falar mal do arquiteto, quando na realidade ele projetou isso para um outro local. Exato. Então, isso é muito importante, também está no escopo do contrato, né? Para que não haja esse tipo de coisa. Porque não é só a questão de replicar, é replicar, além da replicação, está no local errado. Exato. Então, fica isso. Eu acho que conseguimos responder a pergunta 1. Pergunta 2. Sobre alterações solicitadas após a entrega de alguma etapa de projeto. Existe algum parâmetro para a cobrança de aditivos de projeto? É possível inseri-los no contrato? A gente até que já deu uma pincelada nisso aí, né, Alisson? Você vai colocar quantas alterações vão ser permitidas. Né? A partir daquilo ali você não vai ficar. Teve um caso que uma arquiteta relatou que fechou um contrato com acho que era um promotor, era alguém do judiciário. E aí ela fez 5 perspectivas de projeto. Aí ele não aprovou. Aí pediu para ela fazer mais 2, ela fez 9 projetos para ele. E ele voltou para o primeiro. Ele disse: desde o começo eu gostei mais do primeiro. Mas eu gosto de arquitetura e eu queria ver quantas opções você poderia todas as me apresentar. possibilidades. Como o seu contrato deixou margem para isso, eu explorei isso no seu contrato. Mas desde o começo, o seu projeto inicial já me agradava.
Quer dizer, ele fez aquilo só para testar pela a falha na sua Do contratação. contrato. Assim, você tendo um bom briefing, né? Uhum. Um bom estudo inicialmente, a gente já faz isso justamente para evitar esse excesso, né? Você fazer 9 projetos, quando na realidade foi contratada para fazer um só. Né? Você já estaria até na fase de detalhamento e você tem que voltar ao início. Então, gente, vamos ficando atentos aí. Vamos agora para a terceira pergunta. Existe alguma lei no que diz respeito a valores, máximo ou mínimo, para cobrança de multas e juros por atraso de pagamento pelo contratante ou por atraso de entrega do serviço do contratado? Se sim, quais seriam esses valores? O Código Civil fala da questão da não pagamento de multas, possibilidade de multa de no máximo 10% do valor do contrato, e fala também da questão de atualização, cobrança de juros, a atualização deve obedecer os índices de mercado, né? Os juros não devem ser exorbitantes, nem não está expresso na lei, mas aí o entendimento também do judiciário é a vedação sobre cobrança de juros compostos, ou seja, somar juros sobre juros e acabar se tornando uma grande bola de neve, né? Então, as cláusulas mínimas é cobrança de 10% de multa, 2% ao mês de juros pelo não pagamento do contrato, de forma que não se torne um valor superior àquilo do valor do objeto do contrato. E aí o prazo de execução desse contrato também deve ser disposto. Então, a partir do momento da inadimplência com um contrato parcelado, adimpliu 3 parcelas, aí já permite a execução daquele contrato. O contrato ele é um título executivo extrajudicial, e aí ele já pode ser executado, protestado, né? Você pode adotar as medidas. Isso também pode ficar incluído lá nas cláusulas do descumprimento do contrato. Quais as medidas que você vai adotar caso ele seja descumprido? Certo. E vamos para a última pergunta. Eu tenho que colocar todos os dados de um projeto que depois, com o tempo, ele houve acréscimo, como colocar esse valor acrescido? Eu não entendi a pergunta. Mas eu como arquiteta, eu entendi. O que é que eu imagino? Que a pessoa fez uma casa, um contrato para uma casa de 100 metros quadrados, e no meio do caminho, a casa chegou a 160, 180. Como chegar para o cliente e dizer que, ou de repente era 100 e virou 200, que ele tem que dobrar o valor a receber? Entendi. Eu faço muito isso com os pedreiros que trabalham. Vou fazer uma reforma na minha casa, aí eu contrato um serviço, aí sempre vai surgindo. Então, vai se empolgando e vai aumentando. Faz aquela paredinha ali, bota uma sola aqui, pinta aquela porta. Então são às vezes serviços pequenos que somados acabam aumentando o contrato. E aí uma vez eu levei uma regulagem ele disse, olha, você me contratou para eu fazer isso, isso e isso. Então qualquer questão que eu vá fazer a mais eu vou cobrar por fora. Aí tá certo, diga aí quanto é o valor que eu estou fazendo aditivos ao contrato. Então é exatamente isso que você deve fazer, aditivos contratuais. E a gente falou dos anexos, faltou falar também dos aditivos. Então temos contrato, anexo. E vamos agora. Foi ótimo então essa pergunta. Lembrou de alguma coisa? Os aditivos contratuais. Então, aquilo que alterou o contrato, você não precisa fazer um novo contrato. Você vai fazer aditivos somando-se aquele objeto que foi contratado e você vai fazer a especificação também dos valores. E Wellington, e nesse aditivo, ele pode estar várias coisas. Vamos supor, você está fazendo um projeto para um casal recém-casado e tal. No meio da obra apareceu... Gêmeos. Exatamente. Tudo pode estar nesse aditivo ou não? Não é tudo que pode constar. Ou teria que ser feito um novo contrato? Desde que não desconfigure o objeto, né? Como você falou, a questão do local. Aí disse, não, eu comecei a fazer um contrato aqui, mas eu desisti de morar nesse local e agora eu mudei, esse exemplo que você estava colocando. A família de casal e depois surge gêmeos. Olha, o apartamento ficou pequeno, eu mudei de obra. E aí muda totalmente.
Sim. O estudo de necessidade vai ser diferente, o estudo de viabilidade econômica é diferente. O projeto inicial, o anteprojeto que você iniciou, então rescinde aquele contrato e faz um novo. Então, assim, é melhor fazer um novo contrato do que um aditivo de um projeto que vai ser para outro local. Exato. E quais são os itens específicos que obrigariam ao novo contrato? Seria só esse, mudança de local, ou tem alguns outros? Um fato superveniente, né? Então, talvez isso possa ficar especificado, talvez não. É interessante também que fique. São as cláusulas excludentes de responsabilidade, né? Fato superveniente, então, que não dependem nem do contratante nem do contratado. Exemplo, né, atual, pandemia. Um fato de força maior que surgiu sem nenhuma previsão e não dependeu de nenhuma das partes toda essa situação que nós estamos vivendo. Isso acabou implicando na impossibilidade de você comparecer ao local para poder fazer a prestação de serviço e aí não lhe eximiria do descumprimento de prazos, por exemplo. Então, você não pode responder por isso. Assim como o cliente teve uma queda no seu orçamento. Ele tinha um comércio, o comércio fechou e ele não teve condições de cumprir. Ele pode pedir o quê? A paralisação daquele contrato. E aí voltar em outro momento. Então, essas condições de excludente de responsabilidade é importante que fique previsto também. O aditivo contratual, né? Você houve o descumprimento daquela determinada situação e você quer fazer um aditivo para renovar as cláusulas. Você pode fazer também, né? Para evitar uma rescisão e fazer um novo contrato. Mas de forma que você não mude o objeto inicial. O arquiteto ele pode dizer que aquele projeto ele vai dar assistência num prazo máximo, por exemplo. Foi feito um projeto e existe um cronograma de obra que diz que vai durar 1 ano e 6 meses. Aí ele coloca lá no contrato que vai dar assistência até 2 anos. E, por algum motivo de força maior, a obra se estende, né, vai mais a passos lentos e vai demorar 3 anos ou 3 anos e meio. Isso seria para um aditivo? Depende do tipo de prestação de serviço que está sendo feito. Para a obra, a responsabilidade civil ela é bem mais extensa. Então, você é responsável por obra, aí você tem uma NBR, acho que é a NBR 15575, se eu não me engano, fala sobre os deveres e as responsabilidades por aqueles determinados vícios construtivos, né? Quais são as formas que você vai entregar. Inclusive, manual do usuário. Então, a forma como ele deve fazer a manutenção daquela determinada cerâmica, porque aí ele não fez a manutenção, deu defeito, aí ele vai dizer, isso é falha no projeto. Não, foi falha de manutenção. Mas a maioria dos arquitetos a gente sabe que esquece de entregar esse manual do cliente, né? Geralmente, em não entregando, ele fica descoberto? Não, essa NBR, ela traz essas obrigações, né? Tanto para o profissional que está executando, quanto para o cliente. Então, não é necessário que o arquiteto, propriamente dito, ele entregue esse manual para o cliente. No seu memorial descritivo vai estar lá dizendo, e muitas vezes no próprio material que você adquiriu vai estar fazendo a recomendação de manutenção daquela determinada peça. Aí você tem um aço escovado tal, que não pode ser limpado com determinado tipo de produto. Aí o cliente vai lá e faz aquele determinado serviço. Você tem uma pastilha de vidro, e aí o cliente diz, eu queria botar isso aqui na minha piscina. Olha, isso aqui não é permeável, isso aqui pode trazer algum tipo de infiltração. Não, mas eu quero, então assume responsabilidade. Né? Mas eu já ouvi falar que o arquiteto, não pode transferir a responsabilidade. Não, ele pode se eximir da responsabilidade. Você faz a especificação do material, você não pode fazer a especificação errada. Se você fizer a especificação daquele material... Então, o arquiteto ele realmente não pode mexer. Seria... Não, se você faz a especificação do determinado, esse exemplo da piscina que eu estou dando, aí você faz a especificação do material. Vamos dizer que seja correto. Aí o cliente diz, mudou. Eu quero botar uma pastilha de vidro na piscina. Aí você tem que advertir ele que aquela peça não é adequada. Mas ele colocou mais Aí ele diz, mas eu quero que você coloque. Não.
Aí você... Desculpa, é porque eu não aceito colocar de jeito nenhum. Aí você... Não, mas você tá certo. Você disse que eu não faço, mas se você quer fazer essa especificação, você assume a responsabilidade. E aí essa questão desse, eu não posso transferir a responsabilidade. Não, na verdade a responsabilidade é dele. Ele que está assumindo aquela especificação e você advertiu. O que não pode fazer, como eu realmente já aviso para o cliente, eu não mexo no projeto, na especificação. A minha especificação é essa, está aqui no memorial descritivo. E se você quiser fazer alteração com o executor daquele contrato, a responsabilidade é sua e você assume a responsabilidade. Né? Teve um caso que o cliente pegou a água da piscina e foi esvaziar ela, esvaziou na grama. Né? Ele não colocou um cano para a rua, né? Para águas pluviais, exemplo. Né? Ele pegou a água da piscina e jogou na rua, na grama, achando que não ia dar em nada. O que aconteceu? A água infiltrou e acabou dando defeito na estrutura da casa. E dessa falha estrutural, trincou toda a estrutura e depois ele foi dizer que foi falha estrutural no projeto. De fato, tinha várias rachaduras no imóvel, a perícia judicial verificou e constatou que tinha, e a gente só conseguiu livrar o profissional ao fazer uma sondagem do solo e foi feito não sei como é o nome do exame, mas é como se fosse uma radiografia do solo, que viu que estava oco e que aquilo tinha sido ocasionado provavelmente pelo esvaziamento da piscina. E aí o mestre de obra disse que o proprietário tinha feito isso. E aí a gente conseguiu, por falha na manutenção, né, erro do contratante, nesse tipo de especificação. Então você vê o grau, né, de responsabilidade. Gente, eu acho que conseguimos esgotar pelo menos esse assunto, contrato, né? Eu acho que está muito bem explicado, eu acho que o Elcio conseguiu realmente com maestria nos ajudar, porque não importa quanto tempo você esteja na área da arquitetura, ou recém-formado, ou já sendo um sênior, mas sempre as coisas vão mudando, as normas, né, vão aparecendo e vão aumentando a nossa responsabilidade. Pelo menos a 15575 é uma norma que veio para aumentar ainda mais a nossa responsabilidade, né, de projeto. E agora eu só tenho a agradecer a você e deixar para as suas considerações finais. Tá, eu que agradeço. Acho que essa mútua cooperação entre profissionais, ela casa nesse sentido, né? As profissões elas vão se complementando. Como eu disse que tinha aprendido bastante com os arquitetos, o grau de detalhamento, o rigor nessas observações de detalhes, eu aprendi a trazer isso para a minha profissão. E eu fico feliz também em poder retribuir com essa atenção, essa vivência, esse cuidado que é preciso se ter na formalidade das relações. Sempre quando eu vou fazer uma prestação, eu digo, olha, coloca aqui no papelzinho, vice de advogado. Né? Arquiteto, ele sempre trabalha com muito detalhe. Né? E aí, por que não transformar esse vício de detalhes que vocês costumam colocar em projetos, colocar também em um contrato? Em um contrato, é verdade. Até porque a gente viu, né, e as pessoas perceberam isso, que o mais importante é para a proteção de ambas as partes. Se não fizer, faça um desenho, né, daquilo que você está contratando. Então, o bom contrato é isso, é um projeto bem detalhado. Pois é, com essa vamos encerrando por aqui. E se foi útil para você, se valeu a pena assistir esses 2 blocos, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para as próximas notificações. Até a próxima!